Bom, sexto ano, então nós vamos ver um pouco hoje sobre a Grécia, foi o material que eu enviei para vocês, sobre a Grécia Antiga, sobre a cultura também da Grécia Antiga e a influência da Grécia Antiga na sociedade de hoje, no mundo que vivemos hoje, né? Até aqui no Brasil houve, né, a influência dos gregos. Até o nosso idioma é de influência grega. Então, aqui, bem ao fundo, talvez no vídeo não dê para ver direito, mas na apostila que eu mandei para vocês, há um mapa da Grécia, dessa Grécia que nós estamos estudando. Hoje a Grécia é um pequeno país na Europa, mas que em épocas antes de Cristo, né, bem antes de Jesus Cristo, houve, né, a formação de um grande território grego que começa nessa Grécia Antiga. Eles vão se firmar como micênicos, né, os povos micênicos, e aí, consequentemente, vai dando origem, né, à sociedade grega. E aí nós temos a divisão Grécia, porque nós temos a Grécia continental, que é essa partezinha verde aqui, toda a Grécia continental. Isso parte, né, dentro de parte da Europa, porque a Grécia, ela pegava parte da Europa, bem como também pegava parte da Ásia, né? Tinha uma parte, uns domínios gregos asiáticos, que como, por exemplo, Troia, que a gente vai ouvir falar um pouco da história de Troia. E aí, a Macedônia, Trácia, Troia, Ática, Peloponeso, Creta também, a ilha Creta, que existe até hoje, também influenciou muito o desenvolvimento da Grécia, dos povos gregos. Então, continuando, né? Aí o verde está a Grécia continental, depois vem a Grécia peninsular, que é o Peloponeso, a Grécia insular, que no caso da Grécia insular é Creta, né, que é uma ilha, a Grécia asiática, essa vermelha, e a Magna Grécia, que é a amarela, que pega aqui, né, nessa parte onde hoje pertence à Itália, onde hoje é território italiano. Então a Grécia era bem grande, como eu falei, em épocas bem distantes antes de Cristo. Hoje é como diz, está aqui bem pequenininha a Grécia, em vista ao grande país, aliás, ao grande território, dimensões territoriais ocupadas pela Grécia. Então foi assim que se desenvolveu a Grécia, e mais vai se desenvolver ainda, né, após a fundação das cidades, né, de cidades importantes. A, a Grécia, né, desenvolveu importantes cidades, como, por exemplo, Esparta e Atenas. Esparta e Atenas foram cidades de grandes destaques, dentre outras, né? Mas essas cidades a gente pode, né, entender e compreender melhor, né, a partir do material coletado, a partir do material que nós temos. Então, Atenas e Esparta, elas, cidades, né, como eu falei, fundada no meio, né, de tudo isso, Atenas e Esparta tinham um diferencial. Como, por exemplo, os atenienses valorizavam a formação intelectual e física do homem. Ela não se preocupava só com o físico, bem como também não só com o intelecto. Ela se preocupava com os dois, os atenienses. Então, os atenienses, eles tinham sabedoria. Por isso que eles, né, eram ligados à deusa da sabedoria, que é uma parte também mística, né, o lado religioso que a gente vai conhecer dos gregos, quando entrar na cultura. Então, falando das cidades. Primeiro que eram cidades independentes, embora tivesse ali, né, em todo o reduto grego, tudo isso que a gente tá vendo aqui, como tá lá no mapa, mas eram independentes. Cada uma tinha o seu próprio governo, sua cultura, seus costumes. Aliás, cultura não, vírgula, né? Como diz a história, a cultura deles era eles vivenciavam de uma forma igual, né, entre os povos, que é a questão religiosa. Mas a questão de governança, né, eram cidades-estados. Então eles eram independentes entre si, né? Cada um. Atenas se desenvolveu politicamente de uma forma e Esparta se desenvolveu politicamente de outra. Então, como eu estava falando, Atenas valorizava o intelectual e o físico, enquanto Esparta valorizava o militarismo. A preocupação dos espartanos era ter
grupos, né, militarmente preparados para guerrear, que era um povo que vivia de muita guerra, de muito conflito, para dominar outros povos. É daí onde surge a briga entre troianos e espartanos, né? Troia, na verdade, aqui localizada na Grécia Asiática, né? Brigando, né, do outro lado com Esparta, né? Que já ficava aqui onde é o Peloponeso, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, ainda continuando, né, sobre essas cidades, como eu falei, né, que foi uma das principais, foram importantes cidades, né? E Esparta, ela foi fundada, os espartanos foi fundado pelos dórios, era uma cidade-estado, como eu disse, independente, militarista e com uma sociedade estamental, ou seja, tinha pouca mobilidade social, pouquíssima mobilidade. Então, era estamental essa sociedade. Então, entendam só, Esparta foi fundada pelos dórios, era uma cidade-estado, como eu disse, independente, militarista e estamental. Aí nós temos Atenas, de outro lado. Os atenienses valorizavam muito a democracia. Então, a democracia, que é direito do povo, né, nasceu dos povos atenienses. Apesar de que, em Atenas, nem todos tinham direito. Mulher não tinha direito, escravo não tinha direito, pobre não tinha direito, era assim. Então, quem participava da democracia ateniense naquele período eram os homens alfabetizados, né, que tinham conhecimento e tudo mais, tinham poder aquisitivo. Então, valorizavam a democracia, mas não eram bem democratas, né? Mas a democracia era o direito à manifestação artística, filosófica também. Então, eram situações que a gente via em Atenas, que se espalhou pelo mundo. Hoje nós vamos às urnas escolher presidente, prefeito, vereador, deputado, senadores, por conta dessa democracia, desse direito, que é o poder que emana do povo, que nasceu lá na Grécia, em Atenas. Então, Atenas, ela é considerada o berço do regime democrático no mundo antigo e no mundo moderno que vivemos hoje, né? E aí, como eu disse, como eu estava falando, né, a questão da democracia só era apenas homens livres eram considerados cidadãos. E esses participavam diretamente das decisões tomadas na cidade e estado. Então, eram homens livres, né? Ou seja, homens que não eram livres, escravos, mulheres, né, não podiam participar de forma alguma da democracia ateniense. Algo que vocês vão ver que caracteriza muito bem Esparta é quando vocês veem que aos 7 anos, um menino deixava a família e ele era educado pelo Estado, que procurava fazer dele um bom guerreiro. Então, a partir dos 7 anos, lá em Esparta, o menino já deixava a família e era preparado para, né, ser um militar. Eles preparavam muito bem. Como eu disse, essa questão do militarismo, quem se preocupava muito era os espartanos. Então é muito bom a gente conhecer, né, essa história, porque ela perpassa tempos e tempos até chegar entre nós. Como eu disse, né, as mulheres não participavam, a democracia era restrita, né, somente aos homens livres. Outra coisa, a conquista da Macedônia. Como a gente estudou Mesopotâmia, que a gente viu que terminou lá, né, pelo domínio persa, então os persas dominaram o mundo e dominaram redutos gregos, né? E aí os gregos, que viviam em conflito entre si, se uniram e aí houve uma guerra que era chamada Guerra Grego-Persa, né? Que eram os gregos unidos para derrotar os persas. E aí, realmente, quando os gregos se uniram, eles conseguiram derrubar os povos persas, né? E aí retomaram, conquistaram territórios. Só que aí, o que é que acontece? Atenas foi quem liderou, né? Os atenienses foram os que lideraram, que encabeçaram o movimento, o exército e tudo mais contra os persas. Isso deu muita força a Atenas. E Atenas, com todo esse poder, ela passou a fazer coisas
no interior, né? Atenas começou a usar os recursos que vinham das outras cidades-estado, que era usado para a guerra, começou a usar em benefício próprio. E isso gerou a Guerra do Peloponeso. Aí os espartanos não aguentaram. Que história é essa? Nós estamos dando dinheiro para ter um fundo para que a gente tenha condições de guerrear com outros territórios que viessem, outros povos que viessem dominar o nosso. Aí pega e Atenas fica gastando em si. Aí houve essa revolta que ficou conhecida como a Guerra do Peloponeso, um conflito entre gregos, né? A briga de gregos e gregos. Foi um conflito muito grandioso. Temos também de destaque a cultura helenística. Essa cultura helenística, né, tem a grande participação de Alexandre, e que é ele, né, que vai dar origem a essa cultura helenística, que é a junção da cultura grego mais a cultura egípcia. Então nasceu daí a cultura helenística, né? Foi produzida uma mistura, né? Porque a Alexandre, né, entre seus domínios gregos, egípcio, e aí houve uma mistura, houve um encontro de cultura, e dessa cultura nasceu a cultura helenística, né? Que é cultura, né, helenos, assim chamado por Alexandre, né? Que também disso, né, nasceu a cidade de Alexandria, era da cidade de Alexandria, lá do Egito. Bem, e aí, diante disso, né, falando em pegando cultura, aí entra a questão da religião grega. A religião grega é uma religião bem dinâmica, digamos assim. E como dinâmica pela a quantidade de deuses que eles adoravam, né, que eles conheciam. Então eles eram politeístas, os gregos, eles adoravam várias divindades. Então o deus supremo dos gregos era Zeus. Zeus comandava todos os deuses. Aí, no material que eu mandei, vocês vão ver lá, o Zeus comandava os céus, aí tinha Poseidon, que reinava sobre os mares, Hades sobre o mundo dos mortos, e aí depois vieram outros deuses, como Afrodita, deusa do amor, da beleza e fertilidade, Atenas, a deusa da sabedoria e da beleza, da sabedoria, perdão, Apolo, deus das artes, Dionísio, deus do vinho, entre outros e outros deuses que tinham mais entre eles. Para homenagear Zeus, foi criado os Jogos Olímpicos. Então, na mentalidade, né, dos gregos, os deuses viviam no Olimpo, no Monte Olimpo, né? E aí, quando chegava o período das festividades, né, em honra a Zeus, que era o soberano, né, dos deuses, da crença deles, parava-se qualquer conflito que houvesse e se direcionavam aos Jogos, né, Olímpicos. Que até hoje, né, de 4 em 4 anos, acontecem as Olimpíadas. Então, as Olimpíadas ela é de origem grega. E naquela época foi criada para homenagear Zeus, que era o deus dos deuses deles. Então, as Olimpíadas, o intuito era esse. Não tinha uma premiação como tem hoje, né, aquela coisa toda. Mas nasceu para homenagear Zeus. Quer dizer que os Jogos Olímpicos... Não, hoje já tem outra diferença, mas que o certo é entendermos que esses jogos nasceram na Grécia Antiga, intuito de cultuar, de louvar, de adorar lá Zeus. Era a ideia dos Jogos Olímpicos. Então, como eu disse, é uma cultura bem... Aí onde vem os mitos. Diante disso, a gente vê que lá, né, tinha toda uma mitologia sobre essa questão dos deuses, como foi falado. Então, mitos são narrativas que passam de geração a geração. Essa história dos gregos foi passada de geração em geração e eles acreditavam mesmo. Eram pagões, na verdade. Mas acreditavam de fato. E aí a gente respeita, né, porque era cultura. E mito é isso mesmo. Você acredita se quiser. É essa a ideia de mito. Então, diante dessas situações também, nasceu o teatro grego, a cultura e a escultura e a arquitetura, a gente vai ver dos povos gregos. No teatro nós temos a tragédia e a comédia de origem grega, né, que eu mandei para vocês. O realismo na escultura, né, a forma como eles constroem, né, as imagens, né, que são bem reais. E a arquitetura, as dimensões que elas assumem mediante, né, as adorações que eles fazem aos deuses. A grandiosidade na arquitetura
que há desses povos, dos povos gregos. Então, há muito que se entender, né? Há muito que se estudar, que é só umas pinceladas rápidas que eu estou dando sobre o mundo grego. E, diante de tudo isso, nasceu o pensamento filosófico, filosófico e a ciência. Então, diante de todas essas atitudes gregas, diante de tantos conflitos vividos pelos gregos e tudo mais, disso nasce a filosofia. A filosofia tem como destaque gregos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Vai ter Descartes e outros mais. Só que esses são filósofos do início, né? Começou a pensar realmente nessa questão de mitos, né? Na existência dessas divindades que os gregos acreditavam e outras coisas mais. Então, muitas descobertas aconteceram justamente por parte desses grandes filósofos, de Sócrates, Platão e Aristóteles. A frase mais falada que se fala, quer dizer, até hoje, mais falada, né, em relação a Sócrates é aquilo que ele diz, né? O que eu sei é que de nada sei. Então, nisso nasceu a filosofia, que quer dizer amor à sabedoria. Então, eles buscavam entender as coisas que aconteciam, não só por uma questão religiosa, né, que muitos acreditavam que doenças e outras coisas mais, catástrofes, tsunamis, terremotos eram questões religiosas, né, que estavam ligadas às divindades, era a fúria dos deuses, eles achavam isso. Mas esses filósofos nasceram para mostrar que não era assim, que eram fenômenos naturais, que era normal aquilo acontecer no mundo, né? Que o mundo estava em constante transformação. Então, o conhecimento que nós temos hoje de muitas coisas nasce na Grécia. Por isso que eu digo que é importante a gente entender a Grécia. Como eu estava falando na questão da nossa língua, o português que nós falamos é de origem grega, de origem latina e de origem grega. Então, é aí onde a gente vê a participação. Outra coisa também, quando eu te ensinei sobre os fenícios, que eles criaram o alfabeto. Na verdade, eles criaram as consoantes e as vogais que foram adicionadas ao nosso alfabeto é de origem grega. Então, como eu disse, é onde a gente vê a nossa herança com os gregos. Heródoto, ele é considerado o pai da história, porque a partir disso, né, desses filósofos, nasce também a história, né, que é a ciência, né, que está aí, que é de origem grega, né, o nome história, palavra grega que significa pesquisa e investigação. Então, Heródoto é considerado o pai da história. A história vem para pesquisar, para investigar os acontecimentos do passado, para que a gente entenda o presente e que pense no futuro. Também, diante disso, veio Hipócrates. Hipócrates é considerado o pai da medicina. Foi ele, né, que observou que as doenças não eram causas de divindade, né? Não é porque os deuses estavam furiosos e largou a doença na pessoa. Não, ele entendeu que a doença era um mal físico, era uma questão natural, né? Foi onde eu falei, que é daí onde a ciência vai se desenvolver. Então, Hipócrates é considerado o pai da medicina, né, quando ele faz essas observações. Uma coisa interessante também sobre os gregos é a história da Ilíada e Odisseia. Então, esse acontecimento, né, marca a briga entre troianos e gregos, que foi a disputa, a verdade, a história de Helena de Troia, né? Helena de Troia, na verdade, ela morava em Esparta, e ela foi roubada por um príncipe troiano, agora me falha a memória, Alexandre, era assim que ele era chamado, mas ele tinha outro nome, Paris, era o príncipe Paris, né? Roubou a mulher de Menelau, né, lá em Esparta, levou para Troia, né, no caso na Grécia Asiática, e aí perdurou durante 10 anos uma briga entre troiano e espartano. Mas, na verdade, a briga não só foi por causa de Helena, é porque os espartanos ambicionavam as riquezas, né, a cidade de Troia. A cidade de Troia tem uma grande muralha. Tem um filme, Helena de Troia. Quem puder assistir, assiste. É muito bom filme. Aí a cidade era rodeada por uma muralha que a protegia. E impediu que durante os 10 anos, longos 10 anos de guerra, os espartanos não conseguissem vencer Troia. E o que foi que eles fizeram? O que foi que os espartanos fizeram para vencer os troianos? Um cavalo. Por isso que diz presente de grego.
Então, eles pegaram um cavalo, construíram um cavalo de madeira, né? E os soldados troianos ficaram, não, espartanos ficaram dentro do cavalo e levaram o cavalo para frente do portão da cidade de Troia. Os troianos receberam o cavalo como um presente e símbolo de paz, mas que nada. Na hora que todos foram dormir, aí saíram de dentro do cavalo os espartanos e saquearam e destruíram toda a cidade de Troia, mataram o rei de Troia, foi aquela confusão toda, né? Que no caso era o pai de Paris. Então, foi um longo período de guerra entre troianos, né, e espartanos, né? A briga de gregos. Muito interessante essa história. E aí, né, os gregos eles se destacaram pela realização de Jogos Olímpicos, que a gente tem até hoje, a valorização da lógica, né? Muitas coisas que a gente tem hoje na lógica, quando diz 4 mais 4 é 8. Ah, isso é lógico. Isso é uma ideia, né, dos gregos, que a gente construiu dos gregos, a defesa e a valorização da democracia, como eu falei, que é o direito, né? O direito de ir e vir, é o direito do povo, ou seja, é o poder que emana do povo, né? Então, basicamente é isso que tenho, para que seja ser rápido, breve o vídeo, e vocês possam refletir, né? Ler todo o material que eu mandei, qualquer dúvida é só me chamar que eu tirarei.